lá no Moodle, né? Você tem até semana que vem para fazer a avaliação. Beleza, então. Vamos lá, então, gente. Então, na aula passada, a gente finalizou nossa aula, a gente falou, né, sobre os 12 passos para estar implementando o TPM. Vocês tinham alguns exercícios para estar resolvendo em relação a isso. Então, a gente discutiu a importância do TPM nas duas últimas aulas. Na aula de hoje, a gente vai explorar aí uma parte introdutória do conceito de confiabilidade. A gente não vai tão a fundo nesse conceito agora, porque, como eu falei, né, essa aula vai ser bem mais curta, porque logo na seguida aqui eu já preciso participar de uma banca de qualificação de mestrado aqui da UFSC, e, enfim, aí eu estou com pouco tempo. Mas vamos lá. Então, vamos estudar um pouquinho sobre os conceitos de confiabilidade e a gente vai começar nessa aula, a gente deve finalizar na próxima aula. Qual que é a definição de confiabilidade? Então, pode ser a confiabilidade de um item corresponde à sua probabilidade de desempenhar adequadamente ao seu propósito especificado sobre um determinado período de tempo e sobre condições ambientais pré-determinadas. Vamos quebrar um pouco, então, essa definição nas partes que julgam ser mais importantes, né? Então, a confiabilidade, primeiro é a confiabilidade, a palavra, né, que é exatamente o que a gente está trabalhando aqui. A gente tem aqui um item, a gente está falando sobre probabilidade, então aqui entra conceitos de estatística. A gente está falando sobre desempenhar adequadamente o seu propósito e especificado sobre determinado período de tempo e sobre condições ambientais pré-determinadas. A gente já falou um pouco sobre algumas coisas que estão aqui. Por exemplo, a gente já sabe que um item pode ser um objeto, pode ser um sistema, que ele pode fazer parte de um conjunto de subsistemas que integram o que a gente está estudando, como, por exemplo, um item aqui. A gente está falando também de probabilidade, então, vocês já estudaram estatística e probabilidade, vocês já tiveram uma disciplina que abordava esses aspectos que são importantes e que a gente traz aqui nessa definição mais ampla da confiabilidade. Então, é uma aplicação dos conceitos de probabilidade aqui. A gente falou já sobre desempenhar adequadamente um propósito. Então, lá quando a gente estava discutindo sobre os tipos diferentes de manutenção, a gente sempre falou que a gente tem a tendência na manutenção a evitar que o equipamento perca, né, como é que eu posso explicar? Ele perca, ele não desempenhe mais adequadamente o que foi feito para ele estar desempenhando, né? Então, o equipamento lá no chão de fábrica, se ele quebrar e a gente tiver que arrumar, a gente já discutiu sobre isso. Manutenção corretiva, ele deixou de desempenhar o que ele fazia, né? E a gente tem lá os nossos tipos diferentes de manutenção para evitar que isso aconteça. A gente falou sobre o período de tempo, como é importante o período de tempo dentro da manutenção, e ali sobre as condições ambientais pré-determinadas e sobre as condições de operação daquele equipamento. A gente vai ver nessa aula de hoje que nada adianta um equipamento estar funcionando se ele não está desempenhando o que ele foi projetado para estar desempenhando, né? Então, todos esses conceitos estão relacionados com esse conceito que chama-se confiabilidade. Então, vamos ver um pouquinho mais o que é um item, né? A definição de item vai depender do meu propósito de estudo. Pode ser um sistema constituído por um arranjo de diversos componentes, ou como um item, né? Então, um sistema com diversos subsistemas, como a gente vem discutindo nas últimas aulas. Pode ser um componente do arranjo particular de um determinado sistema. Exemplo, então, na análise de um monitor, a gente pode pensar aqui no monitor de computador, por exemplo, pode-se considerar o monitor, com todas as partes e componentes, como um item, ou algum dos componentes dele individualmente. Ou posso colocar ele como sendo um sistema também composto de diversos subsistemas, que são os diversos componentes desse monitor. Então, eu posso abrir lá uma placa de circuito e pegar esse subsistema. Por sua vez, uma placa de circuito tem diversos componentes ali dentro, que são os resistores, os capacitores. E, por sua vez, um capacitor,
ele é produzido com determinado tipo de material lá, tem uma capa metálica, tem como é que ele funciona ali dentro, ele também é um sistema, mesmo que pequeno, composto por diversos subsistemas ou diversos componentes dentro dele. Então a gente consegue estratificar isso de diversas formas, como a gente quer. Um desempenho adequado. A gente comentou sobre isso em aulas passadas também. O conhecimento do que se entende por desempenho adequado permite definir quando um item vai falhar. Mediante a ocorrência da falha, então o item deixa de desempenhar adequadamente as suas funções. Um padrão deve ser usado na determinação do que se entende por desempenho adequado. Então aqui já entra algumas coisas que a gente até poderia extrapolar isso e pensar em aspectos talvez de metrologia, alguma coisa nesse sentido assim, porque a gente está medindo muitas vezes lá um determinado parâmetro para a gente ver se aquele sistema está operando conforme ele foi planejado para operar dentro do seu contexto. Então, existem diversas formas que a gente consegue fazer esse tipo de análise. Mas a gente sempre vai comparar o meu sistema com um padrão. Ele está desempenho que o padrão tem que dizer que tem que desempenhar. Então, esse padrão pode ser tanto um manual, um procedimento operacional padrão, pode ser um determinado valor, um determinado mostrador, por exemplo, uma geladeira que precisa estar lá a 3 graus, a gente olha, mede se essa geladeira está a 3 graus ou não, e a gente consegue fazer a análise desse sistema. E aqui, por exemplo, se o item de estudo for um carro, e se o padrão for um carro, não, aqui não é dor, né? For um carro capaz de se movimentar, um carro com farol queimado vai continuar apresentando esse desempenho adequado. Então, notem que por mais que o meu carro queimou o farol e eu não posso andar com esse carro à noite, porque eu vou ser multado, mas eu ainda consigo desempenhar a função dele, que é se movimentar. Se eu quiser à noite andar com esse veículo, eu vou conseguir, correndo os riscos aí que andar com um carro com farol queimado podem acarretar. Mas se o meu pneu furar, aí mudou. Então, o meu carro não vai ter o desempenho adequado se meu pneu estiver furado, justamente porque ele não vai conseguir se deslocar de um ponto para outro. Então, os conceitos de confiabilidade abordam isso. O item, que é o que a gente falou antes, que pode ser um sistema ou um subsistema, e ele tem que ter uma função, ele tem que ter um desempenho adequado. Qual que é o propósito, então, dentro desse contexto de confiabilidade? Devem ser precisamente especificados. É usual que o mesmo produto seja fabricado em diferentes versões, conforme o uso pretendido. Por exemplo, uma furadeira pode ser fabricada para um uso doméstico ou uso industrial. Produtos podem apresentar funções idênticas, mas diferenciam-se quanto à sua confiabilidade, pois foram projetados para cargas de uso diferentes. Então, aqui é um ponto fundamental. O propósito de uso desse item ou do meu sistema é o que vai delimitar as minhas condições de contorno para que eu possa estar utilizando aquele item da forma adequada. De nada vai adiantar eu utilizar uma furadeira que é fabricada para hobby, por exemplo, então uma furadeira muito simples, uma furadeira fraca, para eu fazer instalação, ter uma indústria, uma empresa de instalação de ar-condicionado, e eu tenho que furar, sei lá, 4 paredes por dia. Uma furadeira pequena não vai conseguir desempenhar essa função adequada. Apesar de que a função dela é fazer furo em parede, então a função é a mesma, o propósito é diferente. Então eu preciso ter um equipamento para garantir a confiabilidade daquele equipamento, eu tenho que garantir que ele está sendo utilizado nos propósitos que foram delimitados pelo fabricante. E isso é muito importante. Se eu usar uma furadeira dessa hobby e ela queimar em 2 semanas e eu tentar trocar com o fabricante, talvez eu até consiga fazer a troca. Mas a próxima vai queimar também, e a próxima também vai queimar. E vai chegar um ponto que o fabricante vai dizer, não, peraí, tu tens que utilizar uma furadeira industrial para te conseguir fazer esse tipo de trabalho pesado. Então, isso é importante dentro desse contexto de confiabilidade também. Eu tenho que entender qual que é o meu propósito que eu estou utilizando o meu sistema. E é claro que o inverso também é verdade, mas ele pode representar um desperdício. Então, se eu vou comprar uma furadeira industrial para ter dentro de casa para fazer 2 furos por ano, é um desperdício isso, em termos de dinheiro, inclusive. Então, comprei um equipamento muito, muito absurdo, que vai durar a minha vida inteira, mas eu vou fazer só 2 furinhos lá por ano dentro da minha casa. Então, a gente tem que balizar isso e entender o propósito do que a gente está utilizando.
É claro que eu vou conseguir garantir a confiabilidade daquele tipo de equipamento, né? É diferente aqui, né? Então, utilizar uma furadeira hobby num processo dentro de uma indústria, dentro de uma empresa, por exemplo, eu vou estragar ela antes, né? A gente pode extrapolar isso aqui ainda pensando em furadeiras de várias formas. Dentro da indústria, as furadeiras, elas são pneumáticas e elas são feitas para durar e aguentar o tranco de ficar furando peça, muitas vezes por 3 turnos. Então, é o turno da manhã, da tarde e da noite, né? Então, a empresa tem 3 turnos lá, que é o turno sem, o turno da madrugada, que está utilizando aquele equipamento também. Então, já pula ainda mais um outro patamar. Então, eu tenho a furadeira hobby, eu tenho a furadeira para fazer furo, para instalar ar-condicionado, e eu tenho as furadeiras pneumáticas utilizadas em chão de fábrica para fazer furos aí o dia inteiro, né? Então, esse tipo de propósito, dentro da confiabilidade, faz sentido. Justamente por tudo isso que eu falei até agora. Dúvidas até aqui, gente? Beleza. Período de tempo. Então, a confiabilidade é definida como função de um período de tempo. E as consequências são: o analista deve definir uma unidade de tempo, por exemplo, horas, anos ou anos para realizar as análises. E aqui a gente está falando, deve ser algo muito simples, né? Por exemplo, a determinação do que deveria ser utilizado para medir a vida útil de uma lâmpada pode ser definida como o número de horas até a falha daquela lâmpada, desconsiderando o tempo desligado. A gente fala, professor, uma lâmpada é uma coisa comum, a gente usa todo dia. Não, mas existem lâmpadas que são utilizadas em processos que eu preciso ter uma lâmpada que é uma lâmpada cara, que é uma lâmpada diferente, e ela é específica para aquele tipo de processo. Ou, por exemplo, uma lâmpada dentro de uma aeronave, que é feita lá para iluminar a pista quando o avião está fazendo a aproximação para o pouso. Eu tenho que garantir que aquela lâmpada vai ter uma confiabilidade de 99,99% de que ela não vai falhar em, por exemplo, 5.000 horas de utilização. E essas horas vão ser medidas. E quando chegar a vida útil de trocar aquela lâmpada, ela tem que ser trocada. Porque senão eu não posso mais garantir a confiabilidade daquele sistema funcionando. E isso entra dentro da manutenção, né? Então eu preciso planejar a manutenção para que eu consiga confiar de que quando o avião for fazer um pouso, aquela lâmpada vai funcionar. Ela vai desempenhar a função para que ela foi projetada. Então, há necessidade de se delimitar o tempo para eu conseguir garantir a confiabilidade dos meus equipamentos. Um exemplo prático aqui, então, em 1963, o submarino Thrasher aqui implodiu, causando a morte de 129 tripulantes. Testes nas carcaças limitavam a profundidade de operação a 500 metros. Então, o submarino eu tinha confiabilidade que aquilo lá não deixa de ser um vaso de pressão, né? Ele vai funcionar até 500 metros de profundidade. Os tripulantes ignoraram esses procedimentos operacionais e ultrapassaram a profundidade máxima em 30%, causando o colapso da carcaça do submarino. Então, eu não consigo garantir a confiabilidade daquele vaso de pressão se eu não tiver delimitado esses limites superiores aí, ou mesmo inferiores, né, desse determinado equipamento. Então, ele vai parar de desempenhar a função. Então, por mais que esse equipamento tenha sofrido ao longo da sua vida útil as manutenções da forma correta, como elas foram especificadas, as condições de uso não foram corretas. E eu não consigo mais garantir a confiabilidade desse equipamento. E ele veio a se romper ao longo do tempo. Então, confiabilidade está totalmente relacionada e ligada com a manutenção dos equipamentos. Eu faço a manutenção garantindo que o equipamento vai desempenhar a função em determinadas condições de contorno pré-determinadas pelos fabricantes. Em 1968, 2 explosões destruíram o mais novo lá dos 4 reatores nucleares de Chernobyl, causando o pior desastre nuclear comercial da época lá, né? 31 pessoas morreram lá diretamente, 200 pessoas foram vítimas da radiação crônica, e esse número aqui é tido como muito maior do que isso daqui, chegando a milhares de pessoas, né? Ao longo da história está se entendendo isso. Perdas monetárias foram estimadas em 3 bilhões de dólares. Então, eu não sei se vocês assistiram aquele seriado Chernobyl, da HBO Go, recomendo fortemente assistir, dividido em 4 ou 5 episódios. É bastante forte e tal, forte no sentido de foi uma tragédia, né? E assim, é mais pesado, tal, porque está discutindo sobre essa tragédia, não é uma coisa, vamos dizer assim, uma coisa, um seriado bobo, não, é um seriado sério, tal, que retrata o que aconteceu na época. E foi muito triste, porque
aqueles reatores lá, eles tinham umas condições específicas de funcionamento. E a equipe técnica acabou cometendo algumas séries de erros que levaram ao desastre nuclear de Chernobyl. É claro que existia uma falha no projeto desses tipos de reatores e que, em condições muito específicas, poderiam acontecer esse tipo de falha, mas muito específicas mesmo. E foi exatamente o que aconteceu lá. Então, se tratando lá de um regime ditatorial, tal, da época, foi bastante difícil para a investigação acontecer, por diversas questões lá em que entra política, enfim, etc. E tal, que não vem ao caso aqui, foge ao nosso escopo, mas que levaram, depois de algum tempo, a correções no projeto desse tipo de reator, que era um reator que começou a ser bastante utilizado na União Soviética. Ainda era a União Soviética na época, justamente porque ele tinha uma confiabilidade, mas ele tinha muito boa, mas ele tinha esse problema no projeto. Então, depois que isso foi corrigido, sem problemas, esse sistema pôde ser continuado a ser utilizado, né? E a gente consegue aqui fazer muitas críticas. Então, qualquer tipo de regime político que seja ao extremo vai desacarretar a coisas não muito boas, né? Então, tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita nunca são bons. É sempre mais interessante que a gente esteja alguma coisa um pouco mais ali, que tenha, né, ao meu ver, políticas sociais, mas que a gente consiga ter liberdade para conseguir fazer o que há necessidade de ser feito. Por exemplo, uma correção de um projeto que é utilizado numa nação quaisquer que seja, né? Mas, claro, isso fica para uma nossa conversa futura num bar com cerveja. A gente pode combinar assim. Mas outros acidentes nucleares aconteceram em outros lugares também. Tem próprio acidente lá de Fukushima, que aconteceu no Japão. Então, por conta lá do tsunami, houve um problema lá enfim, como teve um problema numa bomba elétrica lá que fazia a refrigeração do reator nuclear, a confiabilidade do reator não pôde mais ser garantida. E o reator veio a se romper por conta disso. Então, todos esses aspectos estão relacionados à manutenção. A manutenção do reator de Fukushima foi sempre feita da forma correta. Só que as condições que ele estava inserido, muito próximo do mar, que é justamente para utilizar a água do mar para refrigerar o reator, enfim, acarretaram a esse acidente que aconteceu lá. Tem diversos outros exemplos que eu poderia estar trazendo aqui, mas eu trouxe um outro que é do setor de serviço. Então, na década de 60, a AT&T instalou seu primeiro cabo transatlântico de comunicações. O objetivo era que pudesse haver lá uma falha no cabo transatlântico a cada 20 anos. Eu não sei se vocês já viram como é que se faz esse tipo de cabo, como é que se instala um cabo desse transatlântico. Tem diversos vídeos no YouTube que mostram isso. Esses cabos, eles são muito caros, eles são extremamente... A operação de instalação de um cabo, de passar um cabo por baixo do oceano, ligando um continente a outro, é extremamente elevado. Por isso que a taxa de falha dele tem que ser extremamente baixa e a confiabilidade tem que ser muito alta. Porém, o cabo foi instalado na década de 70, 60, e ele ainda está em operação sem nenhuma falha. Ou seja, ele foi feito de uma forma mais robusta do que realmente eles haviam previsto. Então, eles previram uma falha quanto é que era ali, cada 20 anos, né? E não houve nenhuma falha, então os cabos ainda estão funcionando. Hoje em dia, essa empresa está repondo esses antigos cabos por cabos de fibra ótica, né? Mais baratos e com uma confiabilidade de projeto de, no máximo, uma falha a cada 80 anos. Imaginem uma falha num sistema desse, lá no meio do oceano, para eu achar onde essa falha aconteceu. É claro que tem sensores que indicam. Para eu levar um navio até lá, para fazer uma manutenção corretiva num sistema desse. Tem que baixar um submarino, tem que ir até lá embaixo, tem que ter todo um aparato para fazer a manutenção de um cabo desse. Então, esses tipos de equipamentos simplesmente não podem falhar, ou quando falham, eu tenho que ter um equipamento auxiliar para corrigir essa falha e não deixar os clientes na mão, e tem que ter toda uma estrutura para fazer essa manutenção. Outro exemplo no setor automobilístico, então a GM e a Ford fizeram diversos recal aí na década de 90 para a substituição de partes defeituosas. Recalls causam perdas monetárias enormes, além de prejudicar a imagem da empresa junto aos seus clientes. Passa a ser vista como não confiável. Então, aqui, já tudo aquilo que a gente discutiu da Toyota está aqui também. Então, a Toyota quer que a taxa de recall dos carros dele, então a taxa de defeitos, seja zero ou quase próximo de zero.
A Ford já produziu 23 milhões de transmissões automáticas defeituosas entre 68 e 80, gerando mais de 1.000 processos e indenizações que somam 500 milhões de dólares aqui. Então, imaginem, todo esse número elevado aí de recausa, o problema que isso causa, essas falhas, a confiabilidade que não é garantida nesses sistemas dentro de um carro, então gera diversos problemas para as indústrias, para a sociedade como um todo, né? Isso aqui, esses processos aqui, ó, muito provável que esses processos, isso aqui causou acidente. Pessoas podem ter se machucado aqui por conta de um defeito numa transmissão automática desse tipo. Então, há necessidade de, quando a gente projeta alguma coisa, fazer uma análise de qual que é a confiabilidade desse sistema. Áreas de aplicação da confiabilidade, então, análise de risco e segurança, proteção ambiental, então melhoria de projetos e regularidade de operação de sistemas antipoluentes. Ou a gente pode pensar aqui uma plataforma de petróleo, que simplesmente a gente não pode ter um vazamento de petróleo. Não só a gente tem que garantir a confiabilidade do sistema, que é a plataforma, como a confiabilidade da própria manutenção desse sistema. Então a manutenção tem que ser executada da forma correta, e tem que ser feito correto da primeira vez. E a gente tem que garantir que essa manutenção não vai gerar uma falha, como a gente estava discutindo nas últimas aulas. Qualidade, então, a confiabilidade é um dos aspectos mais importantes a ser considerado no projeto e otimização de produtos e processos. Otimização da manutenção, então, condução de programas de manutenção centrado na confiabilidade, então, isso que eu acabei de discutir. A gente tem que ter esse pensamento de manutenções são executadas e eu tenho que garantir que aquele sistema vai estar funcionando. É confiável a utilização daquele sistema. Projeto de produtos, assim sucessivamente. Confiabilidade também está ligada à qualidade. São aspectos diferentes e a gente vai ver aqui eles. Vamos expor aqui para não confundir vocês. A confiabilidade incorpora a passagem do tempo, mas a qualidade é uma descrição estática de um item. Então, se eu disser que um item ele tem qualidade, não necessariamente ele é confiável. Por exemplo, vamos considerar dois transistores iguais utilizados em um aparelho um usado no aparelho de televisão, que é deixado dentro de casa, e o outro é colocado lá num aparelho bélico. Então a gente pode pensar lá um aparelho bélico, sei lá, como um tanque de guerra, um avião de guerra, ou alguma coisa desse tipo. Ambos possuem uma qualidade idêntica. Ambos podem ser fabricados pelo mesmo fabricante, mas o primeiro vai possuir uma confiabilidade provavelmente maior, pois será utilizado de forma mais amena. Então, eu vou ter menos estresse na utilização do meu resistor, ou do meu transistor aqui no caso, né? Então, lá, a fábrica produz esse transistor para TV e para equipamento bélico, mas o da TV provavelmente vai durar mais tempo. Então, assim, ambos têm a mesma qualidade, mas ambos não vão ter a mesma confiabilidade, porque o que é utilizado como bélico vai ter um estresse lá de um tanque de guerra está sempre se chacoalhando, uma TV está sempre parada. Então, parece claro que a alta confiabilidade implica em uma alta qualidade. Ok, se eu disser que o meu produto tem alta confiabilidade, eu posso dizer que ele tem boa qualidade. Mas o contrário é que não pode ser verdade. Não pode, faltou o P aqui. Todo mundo entendeu isso? Então, eu disser que um produto ele tem uma alta qualidade, não necessariamente eu posso garantir que ele é confiável. Eu não sei quais são as condições de uso daquele sistema, ou daquele componente dentro de um sistema. Se eu souber quais são as condições de uso, aí eu consigo delimitar qual que é a confiabilidade dele, no tempo, na utilização, nas condições da utilização, assim sucessivamente. Mas o contrário geralmente é verdade, né? Quando eu digo que o produto tem uma alta confiabilidade, quer dizer que geralmente, né, ele vai ter uma alta qualidade, né? Então, se eu garanto lá que ele não vai falhar em 10.000 horas, quer dizer que eu garanto a qualidade daquele produto. Alguém não entendeu esses dois conceitos e como eles estão relacionados entre si? É o professor. Então tá, gente, como eu falei, a aula de hoje é uma aula mais curta. Eu fico aqui, ainda tenho um tempo para estar tirando dúvidas com vocês, mas como eu disse, eu vou participar de uma banca de qualificação de mestrado da UFSC em 15 minutos. Então, eu vou ser obrigado a encerrar essa aula mais cedo, senão tudo bem para vocês também. Vocês podem estar colocando, então, a presença ali no chat. Fico aqui para tirar dúvidas, no mais, estão dispensados. Bom final de semana a todos. Não esqueçam